Vamos começar? Vamos lá, galera? Vamos prestar atenção aqui? Gente, vamos fazer mais uma oração? Vamos lá. Pai, a gente te agradece pela oportunidade de te cultuar logo de manhã. Te agradecemos porque a gente pode fazer isso com os nossos amigos, com os nossos irmãos. E te agradecemos também, Pai, pela oportunidade de aprender e ouvir da Tua palavra. Fala com a gente, trabalha no nosso coração, usa a minha vida. É o que eu te peço humildemente no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 2. Juízes 2, a partir do versículo 6, gente. Juízes 2, a partir do versículo 6. Quem é que está anotando aí? Deu? Vamos? Certo, gente? Vamos lá? Vamos lá, diz assim, olha. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. Agora presta atenção, gente. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram os senhores e serviram a Baal e a Astarote. Até aqui só, gente. Bom, galera, o que vocês perceberam desse texto aí? O texto é muito interessante. O povo de Deus saiu do Egito. Lembra? O povo de Deus saiu do Egito porque Deus, com a poderosa mão dele, tirou o seu povo do Egito. Deus abriu o mar, Deus feriu o Egito com as pragas, Deus fez muitos milagres e aquele povo pôde ver de verdade a mão de Deus agindo para que eles pudessem sair do Egito. Certo? E aí Deus falou o seguinte para eles: agora, gente, que vocês saíram do Egito, vocês vão conquistar a terra que eu prometi para vocês. Vocês têm que conquistar essa terra. E aí a gente vê a geração de Josué conquistando a terra, lutando pela terra, lutando contra um monte de gente que não conhecia Deus, lutando contra um monte de povo pagão. Mas a Bíblia vai dizer para a gente que aquela geração de Josué e a geração dos anciãos de Josué, aquele povo morreu todo mundo. Aquele povo morreu. E aí, que geração que veio? Depois da geração de Josué, depois da geração dos anciãos da época de Josué, veio uma geração que não conhecia o Senhor. Veio uma geração que não conhecia os feitos do Senhor. Veio uma geração que não conhecia a lei do Senhor. A Aquele povo não conhecia Deus. E o que eles fizeram?
que o texto diz que eles fizeram? Eles começaram a adorar outros deuses. Eles começaram a pecar, eles começaram a abandonar Deus. Mas tudo isso porque eles não conheciam a Deus. Agora eu quero que você faça comigo um paralelo do que está acontecendo hoje nos nossos dias. Hoje. Pensa na geração dos nossos pais, dos nossos avós, a geração de crentes dos nossos pais, a geração dos nossos avós. Compara a vida espiritual desses caras com a vida espiritual nossa hoje, dos nossos dias. Compara o que a igreja fazia naquela época e o que a igreja faz hoje. A gente precisa entender que nós somos uma geração desligada de Deus, uma geração offline. Nós estamos abandonando aquilo que os nossos pais nos ensinaram, nós estamos abandonando aquilo que os nossos avós nos ensinaram a respeito de Deus, a respeito da igreja, a respeito de tudo que se refere a Deus, e a gente tem dado lugar a práticas que nunca foram as práticas prescritas por Deus. A gente precisa entender isso. Então eu quero te fazer entender nessa manhã um pouquinho da nossa geração. Eu quero que você, à medida que eu vá falando, olhe para a sua vida. A gente vai perceber um pouco do que está rolando hoje nesse mundo. A gente está falando de arena. A gente está falando do que acontece no mundo, e eu quero te fazer entender hoje, principalmente, o que acontece dentro da igreja. De uma igreja que, a partir do que a gente viu hoje, cada vez mais é uma igreja mundanizada. E uma igreja mundanizada vai gerar sempre crentes mundanos. Certo, gente? Sim? Sim. Então a gente vai tentar olhar para a nossa geração e vai tentar identificar algumas características dela, e a gente vai depois tentar apresentar uma solução para isso tudo. Vamos lá, geração offline. Só para a gente entender melhor aí. A geração do nosso século, gente, a geração do século XXI, ela tem como sua maior virtude a abertura para o espiritual. E também tem como seu maior fracasso a abertura para o espiritual. Presta atenção no que eu estou falando. Nunca se viu, como a gente se vê hoje, igrejas tão cheias. É ou não é, galera? Nunca se viu pessoas tão sedentas de algo espiritual. Se você vê, por exemplo, na tua escola lá, no teu colégio, na tua faculdade, sei lá, na tua vizinhança, você vai ver pessoas envolvidas com todo tipo de culto. Pessoas envolvidas com esoterismo, pessoas envolvidas com bruxaria, cada vez mais adolescentes envolvidos com bruxaria. E bruxaria tipo Wicca, essas coisas tipo esoterismo mesmo. Você vai ver cada vez mais isso acontecendo no nosso meio. Você vai ver cada vez mais pessoas dizendo que são evangélicas, cada vez mais jovens dizendo que são evangélicos. E os caras frequentam aquelas igrejas que são bem místicas mesmo, onde você entra lá e aí os caras ficam 2 horas cantando louvor. Aí no final do louvor tá todo mundo caindo. Quem não tá caindo tá chorando. Quem não tá chorando tá rindo. E ele não consegue parar de rir. Galera, essa é uma característica da nossa geração. Eu não sei quantos de vocês já viram essas coisas. Vocês já viram essas coisas? Quando o sujeito ele começa a rir no meio do culto, ele não para de rir. Gente, isso rola, isso existe. Onde o cara tá lá cantando 2 horas a mesma música, e aquele ritmo frenético, aquele tamborzão rolando, aquela batera, aquela guitarra, e aí de repente a galera começa a cair no meio do culto. Cair no chão, do nada. Os caras, o pregador ele faz assim, ó. E a galera vai caindo na igreja, vai caindo. Cada vez mais isso rola hoje. Mas por que isso rola hoje nas igrejas dos nossos dias com tanta facilidade? Porque a galera dos nossos dias, a nossa geração, é uma geração aberta para essas coisas. Aberta para esse mundo oculto e espiritual. E é exatamente porque a gente é tão aberto a essas coisas que a gente tem na nossa geração também o nosso maior fracasso. Vamos lá. A nossa geração tem grande abertura para o espiritual, para o transcendente. Em compensação, o nosso discurso, presta atenção no que eu vou falar. O nosso discurso, ele não é confirmado pela nossa prática. O que
está na nossa geração é uma enorme distância de Deus. Gente, há pouco tempo saiu uma matéria na revista Veja. Eu não sei quantos, não sei se foi Veja ou se foi Isto É. Quantos viram essa matéria? A capa era um Jesus meio estilizado, meio coloridão assim, e a capa e a manchete da capa da revista era a seguinte: Deus é pop. Eu não sei quantos viram essa capa. Alguém aqui viu essa capa? Deus é pop. Qual que era a pegada da matéria? A pegada da matéria é o seguinte: no Brasil, cada vez mais jovens são religiosos, e desses jovens que são religiosos, cada vez mais eles são evangélicos. O número de evangélicos jovens no Brasil cresce muito. Aí os caras fizeram uma comparação com os jovens religiosos dos outros países. E sabe o que eles descobriram? Eles descobriram que o Brasil é evangélico no discurso, mas na prática ele não é evangélico. Os jovens se diziam evangélicos, mas tinham a relação sexual antes do casamento como os incrédulos. Os jovens diziam que eram evangélicos, mas faziam as mesmas coisas que os incrédulos faziam. O discurso deles era um, mas a prática deles não era diferente em nada da prática das pessoas que não conheciam a Deus. Agora, só para vocês entenderem, sabe qual era o país onde os jovens religiosos eram mais praticantes? Nigéria. Qual que é a religião dos nigerianos? Islã. Os caras são muçulmanos. Os caras, no que diz respeito à prática, os caras estão dando um banho nos jovens brasileiros evangélicos. Cara, presta atenção nisso. Eu estou falando da revista Isto É. Eu tenho quase certeza que é Isto É. Se não for Isto É, veja. Eu tenho até a revista lá em casa. Os muçulmanos praticam mais que os evangélicos. Eu estou dizendo isso só para a gente entender que a gente faz parte de uma geração que fala muito a respeito de Deus, mas vive pouco a respeito de Deus. Essa é a nossa arena, aqui no Brasil, dentro da nossa igreja. A nossa geração, galera, é uma geração desconectada. É uma geração offline. E a gente vai entender um pouquinho de como a gente chegou nisso. Vamos olhar um pouquinho para a história da igreja do Brasil e para como os jovens foram caminhando nessa geração. Eu coloquei algumas fotos aqui. Jovens cristãos sob pressão. O que aconteceu em 1964? Vamos lá, gente. Galera do cursinho, galera do ensino médio aí. O que aconteceu em 1964? Ditadura, golpe militar. Gente, alguém não sabe do que eu estou falando aqui? Só se fala nisso hoje, né? Quem mexe um pouquinho no Facebook, só se fala em golpe militar, esse tipo de coisa. Em 1964, golpe militar, jovens evangélicos ou não sob pressão. O bicho pegava no Brasil, ninguém podia dizer nada. Ninguém podia ser confundido com um comunista. E nesse momento, alguns movimentos começaram a acontecer. Que movimentos eram esses? Quem já ouviu falar aqui de Woodstock? O que é o Woodstock? Foi um evento musical. De quê? Mais o quê? De rock. Gente, Woodstock foi um evento que aconteceu em 67, eu acho que em 69 também. Os jovens se reuniam em protesto contra a guerra do Vietnã, mas eles se reuniam para ouvir rock and roll, fazer sexo e usar droga. Era para isso que eles se reuniam. E aí várias dessas bandas que a gente conhece hoje, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, essas coisas todas, eu botei uma foto ali. Alguém sabe quem é aquele cara lá? Não é. Não é o Jimi Hendrix. Alguém sabe quem é aquele cara lá? Carlos Santana. Alguém já ouviu falar de Santana? Um guitarrista muito louco, que usava muita droga e foi um dos caras daquela foto ali, provavelmente, de um Woodstock. Então, no movimento de repressão, ditadura pipocando na América Latina inteira, guerra do Vietnã nos Estados Unidos, surgiu um movimento de sexo, drogas
e rock and roll, surgiu um movimento hippie, surgiu um movimento de paz e amor. Agora eu quero que você entenda que esse movimento foi um movimento que influenciou muito a igreja. Era um movimento onde os jovens queriam se libertar por causa da repressão daquela época. Enquanto surgiu esse movimento, como é que era a igreja dessa época? Como é que era a igreja dessa época, galera? Uma igreja fechada e engessada. Manja, você já ouviu aquela história de que, olha, na igreja dos meus pais, a gente não podia fazer nada na igreja. Se a gente escutasse um pio, era o diabo. Olha, bateria nem pensar, é coisa do cão, é coisa do demônio. Galera, só pra vocês terem uma ideia, guitarra, os caras pegavam uma guitarra, cadê a guitarra dos caras? Manja aquela parte de cima da guitarra? Sabe a parte de cima? Os caras falavam que era o chifre do diabo. Gente, é sério. Era o chifre do capeta. Ninguém podia tocar guitarra na igreja. Se a música da igreja fosse de alguma forma confundida com a música dos Beatles, é do cão. É do inferno. Está cheirando a enxofre. Não pode ser usado no culto. Galera, a igreja era mais ou menos assim. Aí os caras usavam as músicas muito antigas, muito tradicionais, eram aqueles órgãos, aquela história toda. Isso é muito legal, isso acontece, mas também a gente tem que entender a questão das outras gerações. Mas essa era a realidade da igreja naquela época. Então imagina que os jovens não tinham espaço naquela época. E aí as igrejas históricas, quando eu falo igreja histórica, entenda as igrejas que têm mais de 100 anos no Brasil. Vamos lá, quais são as igrejas que têm mais de 100 anos no Brasil? Presbiteriana, congregacional, metodista, batista e agora entrou por último, que fez 100 anos ano passado, Assembleia de Deus. Então pensa nessas igrejas. Essas igrejas históricas, elas começaram a ser influenciadas pelas igrejas renovadas. Começou então o movimento de comunidade, tipo Ademar de Campos, tipo Asaf Borba, e esses caras começaram a pressionar as igrejas. Por quê? Porque naquela época os costumes eram muito fechados. A gente vê as meninas hoje de calça, a gente vê as meninas hoje de short, as meninas de blusa. Naquela época isso não rolava. Mas não rolava mesmo. Acampamento, tipo esse que a gente está fazendo aqui, e a galera vem de bermuda, isso não existia. Não existia. Cara, você não tem noção. Isso não existia. Então imagina que essas igrejas mais renovadas começaram a fazer pressão sobre as igrejas históricas. E aí os caras começaram a querer se libertar desses costumes. Pô, por que eu não posso cortar meu cabelo? Por que eu não posso usar uma bermuda? Por que eu não posso, jogar um futebol? Os caras começaram a se questionar a respeito dessas coisas. E aí, galera, na década de 60 e 70, começaram os movimentos, que eram os movimentos de acampamento. Quem já ouviu falar aqui de MPC? Mocidade para Cristo. Além do David, do Davi, alguém já ouviu falar disso aqui? A galera aqui, a galera mais nova não sabe o que é MPC? Mocidade para Cristo. Alguém já ouviu falar de clubão? Tem clubão lá em São Sebastião? É quase a mesma coisa, mas tem ninguém aqui nunca foi num clubão. O Caio já conhece um pouco o movimento. Mas qual que era a pegada desses caras, gente? MPC, Palavra da Vida. Quem já ouviu falar da Palavra da Vida? Jovens da Verdade. ABU. Tem alguém aqui na faculdade? Quem está na faculdade aqui? Tem ABU lá na faculdade de vocês? Aliança Bíblica Universitária. Não tem? Na minha faculdade tem um pessoal que se reúne 2 vezes a semana para ficar cantando hinos da igreja. Sim. Entre os prédios da faculdade. Às vezes eu participo também. Tem lá, tem católico, todo tipo de... Sim. O negócio é meio ecumênico, assim, né? Não tem nada a ver com a ABU. Então, é isso aí que tem lá. Pois é. ABU, Aliança Bíblica Universitária. Os caras com um projeto de evangelização nas universidades do mundo inteiro. VPC, Vencedores por Cristo.
Galera, se a gente canta o estilo de música que a gente canta hoje na igreja, graças aos vencedores por Cristo. Numa época que a igreja só cantava hino, os caras foram os primeiros a tocar música evangélica com a levada meio Beatles, com a levada meio bossa nova, tipo isso há 35 anos atrás, há 40 anos atrás. Começaram com os caras. Mas qual que era a proposta dos caras? A proposta dos caras era uma proposta libertadora de espiritualidade equilibrada e contextualizada. Os caras falavam para os jovens, e os jovens entendiam. Não tinha mais aquela linguagem engessada, aquele lance tradicionalíssimo que os jovens, que não tinha identificação nenhuma com os jovens. Os caras começaram a fazer acampamentos, tipo isso que a gente está fazendo aqui. Os acampamentos dos caras eram muito loucos. Os acampamentos tinham um monte de brincadeira, um monte de coisa legal. Música contemporânea. E aí os caras começaram a enfatizar nesses acampamentos, sabe o quê? Devocional. Manja o que a gente acabou de fazer ali em grupo? Isso é fruto de acampamento, galera. Esse lance de você chegar na tua casa, abrir a tua Bíblia, ter os teus 15 minutos com Deus, 20 minutos com Deus, meia hora com Deus, ler um texto e orar em cima disso, isso começou com os caras dos acampamentos, da MPC, dos Vencedores por Cristo, há uns 30 anos atrás. Só que aí, galera, passou essa fase. E aí, vem a década de 80. O que aconteceu com o final, no início dos anos 80 e acabou drasticamente em 88? Alguém sabe? O período militar acabou. Acabou a ditadura. Galera, acabou a ditadura. Então imagina que na ditadura a gente era... A gente não, eu não vivi na época da ditadura. Mas na ditadura a galera era reprimida. A galera não podia fazer nada. E quando a gente proíbe muito e depois libera, o que acontece? O que acontece, galera? A galera pulou para o outro extremo. A galera, mãe, chutou o balde. A galera chutou o balde. A galera achou que podia fazer tudo, que estava tudo liberado. E aí, no final dos anos 80, com a galera da Renascer, eu botei a foto do Hernandes ali, do apóstolo, vem o tal do movimento gospel. Quem já ouviu aqui falar de rebanhão? Putz, cara, todas as perguntas que eu faço, só a galera mais velha que levanta a mão. Acho que eu tô ficando velho também. Galera, só no chão. Manja o Oficina G3? Quem conhece a Oficina G3 aqui? Aê, todo mundo conhece. Quem já foi no show da Oficina G3 aqui? Aê, todo mundo. Uma pancada de show, né? Galera, se a Oficina G3 existe hoje, existe porque o Rebanhão existiu um dia. O Rebanhão foi a primeira banda de rock evangélico do Brasil. A primeira. E era aquele rockinho Brasil. Tipo Paralamas, tipo Capital. Aquele rockinho tímido. Os caras tinham vergonha de botar distorção na guitarra. Aquele rockinho mais ou menos, assim, sabe? Aquele rockinho leve, assim. Os caras, sabe aquela coisa meio tímida, meio devagar? Os caras começaram a tocar rock naquela época. E aí depois veio o Cates Barganha. Aí depois veio a Oficina G3. Aí depois veio o Resgate. E algumas dessas bandas existem até hoje. Mas começou com essa galera. Começou com o movimento gospel. Começou com a igreja Renascer. Eles começaram a gravar esses caras. Eles começaram outra vez a distribuir no Brasil CDs das bandas americanas. E aí surgiu então o tal do movimento gospel nessa época. Então, galera, contagiado pelo clima de liberdade, a igreja, sei lá, da Nova República caminhou para o outro extremo. Virou bagunça. A deturpação da espiritualidade libertadora agora é transformada em instrumento de alienação. Galera, se antes a galera não podia fazer nada, agora a galera começou a achar que podia fazer tudo. Eu acabei de perguntar aqui quantos já foram no show da Oficina G3. Não tem muita diferença do que rola num show secular. A não ser pelas drogas. Mas eu já vi várias vezes, por exemplo, os caras da Oficina G3
pararem o show por causa de briga no meio da galera. Eu já vi várias vezes isso acontecer. Já vi os caras interrompendo o show umas 4 vezes por causa disso. Gente sair machucada. Tem um vídeo, eu não vou mostrar, depois eu posso até mostrar para vocês. Tem um vídeo que bombou na internet há pouco tempo, do PG parando um show por causa de briga. Quem já viu esse vídeo? No meio do show, todo mundo sabe que é o PG, gente? Estou falando grego aqui. PG é o ex-vocalista de quem? Da Oficina G3, né? Tá até rolando uma música dele esses dias aqui. Ele para o show, galera, porque ele não aguenta a falta de educação daqueles caras. E ele começa a dizer para os caras, vocês estão aqui pensando que estão fazendo o quê? Vocês acham que ser crente é isso? É vir para show de rock, curtir o show de rock e pronto? Vocês não têm nem educação, vocês acham que vocês são cristãos? Assim que ele fala com os caras. Vocês não têm nem educação, vocês não respeitam nem o que eu estou falando aqui na frente. Vocês acham que vocês são cristãos? Vocês acham que isso que vocês estão vivendo é o evangelho? Vocês vêm aqui para cá, curtem todas e acham que isso é ser crente? Só um exemplo. Um outro vídeo que está bombando aí na internet, que rolou há pouco tempo. Thales Roberto foi chamado para fazer, o louvor, o show, a música de um evento de uma igreja grande dessa aí. Se não me engano, é a Casa da Bênção. E aí imagina aquela igreja lotada, tipo uns 3 mil jovens. Thales Roberto sobe no palco, no púlpito, e canta a primeira música. Eu não sei quantos aqui viram esse vídeo. Isso que ele começa a cantar, acho que Deus da minha vida, a galera começa a pular. A galera começa a pular e pular e pular na igreja. E aí o pastor sobe lá e interrompe aquilo ali. Galera, vocês estão na igreja, isso aqui é culto, não é bagunça. Isso aqui é culto, reverência, não é bagunça. Aí sabe o que acontece? A galera começa a vaiar o pastor. Vaiar o pastor. Todo mundo começa a vaiar o pastor. Detalhe, não teve show, né? Não rolou, não continuou o show. Falta de educação. Na época, eu peguei um pouco desse movimento gospel. Há uns 15 anos atrás, a gente não podia dizer que era show. Era culto. Não se cobrava. Não se cobrava. Não era que não tinha ingresso VIP, não. Não se cobrava. E hoje, galera? E hoje? Você paga para entrar no show ou não? Sebastião, né? Hã? Sebastião tem um evento e É porque... Alguém paga. Tá. Alguém paga. E tem gente que recebe. Olha, eu vou falar para vocês. Quando é a prefeitura que paga, paga muito mais do que quando é o cara que traz. Muito mais. Porque a estrutura é muito maior. Alguém paga. A galera chama de show, chama de culto. Galera, as coisas mudaram. A gente está do jeito que está hoje por causa disso aqui. Olha para a história. Vamos caminhar. A geração offline. O que é isso aqui, gente? Vamos lá, vamos melhorar um pouco. Vou refrescar um pouco melhor a cabeça de vocês. Marcha para Jesus. Nossa, que é São Paulo. 3 milhões de evangélicos. 3 milhões de evangélicos. Sabe por que os caras vão lá? Não é por causa de Jesus, é por causa dos trio elétricos. É um trio elétrico com a banda tal, outro trio elétrico com a outra banda tal. E aí no final da caminhada tem um mega e gigantesco palco onde todo mundo adora o artista da moda. Não adora Jesus Cristo. Galera, essa é a nossa geração. A galera vai para a marcha de Jesus para pegar, para ficar, para beijar na boca. Tem uma galera que protesta, só para vocês terem uma ideia, tem uma galera que protesta contra a marcha para Jesus. Uma galera séria com o evangelho. Eles vão lá dizendo, olha, o show tem que parar. E aí sabe o que acontece? Eles apanham. Os caras roubam, tiram as câmeras deles. Rasgam as faixas deles. É a galera crente, cristã. Então. Isso aqui é real, olha. Cristofolia. Você sabe o que é cristofolia? É uma micareta gospel. Micareta gospel. Abadá e tudo mais. Abadá e tudo mais. Você quer saber se o cara não presta? Cadê as meninas? Meninas, é o seguinte. Você quer saber se o cara não presta? Se o cara um dia aparecer para você com abadá,
com a camisa dessa de abadá, sai fora. É pegador profissional. Pegador profissional. O problema é quando os crentes entram nessa história. Cristofolia. Galera, essa é a nossa geração. É a geração que você vive. É a geração que acha que pode adorar a Deus desse jeito. Galera, na geração offline, na geração dos nossos dias, rola uma ditadura musical que praticamente exclui da liturgia do culto a palavra de Deus. Galera, eu poderia perguntar aqui para vocês. Quantos artistas gospel vocês conhecem? Garanto que vocês iam levantar a mão e dizer uma lista deles. Agora, se eu perguntar para vocês, qual pregador tem influenciado a sua vida? Eu acho que vocês teriam dificuldade. Porque é uma característica dessa geração. Eu estou falando da nossa geração. O microfone, galera, saiu da mão dos pregadores e foi parar na mão dos músicos. Esses caras são os as referências de vida cristã dos nossos dias. Na nossa geração, o servo passa a ser senhor. E aí o cara toma posse da bênção. Em vez de dizer, Senhor, me abençoa, eu humildemente clamo, suplico. Ele começa a dizer, Senhor, o Senhor tem que me abençoar. Ele começa a dizer o que Deus tem que fazer na vida dele. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Presta atenção nisso aqui. A galera que não costuma parar na igreja. A galera que pé no mundo, pé na igreja. Um Jesus fácil de ser seguido. É fácil de ser seguido também porque é fácil de ser abandonado. Se você ora está com Jesus, ora não está com Jesus, o Jesus que você serve é um Jesus que não faz diferença na sua vida. Em nome da bondade, da misericórdia de Deus, esses caras dão margem ao certo flerte com o pecado. Galera, a nossa geração não sabe o que é pecado e o que não é pecado. É normal, é aquilo que eu estava falando lá no início. É normal na nossa geração, gente, é normal achar que pode se fazer sexo antes do casamento. É normal da nossa geração de crentes achar que pode se ficar. Ah, eu estou ficando, o que tem a ver? Qual é o problema? É pecado, é prostituição. Você está usando do corpo da pessoa, você está defraudando a pessoa, você está fazendo a pessoa chegar a níveis de envolvimento sexual, físico, que ela não vai poder voltar atrás depois. Isso é pecado. E a nossa geração não sabe disso. A nossa geração não sabe, por exemplo, diferenciar culto de entretenimento. Não sabe diferenciar culto de oba-oba. Não sabe. É a nossa geração. Eu estou falando da nossa geração. A nossa geração já não sabe mais o que é certo e errado. Agora, sabe qual é o problema? Olha o paradoxo disso aqui. Nunca se falou tanto a respeito de Jesus, de bênçãos e de promessas. Certo ou não, gente? Antigamente, vou falar antigamente, como é que rolava? Antigamente, não tinha nenhum canal na igreja, na televisão, que fosse evangélico. E hoje, como é que é? Liga a televisão depois da meia-noite. Você vê o que acontece. Tem 4, pelo menos, de cada igreja diferente. É ou não é? Rádio. Antigamente você tinha Melodia do Rio. Quando você conseguia pegar a Rádio Melodia, eu sou de Minas, lá em Minas, puxa, caramba, nós estamos pegando uma rádio evangélica. Hoje, você tem que procurar uma rádio que não é evangélica. É ou não é, gente? Hoje você liga, dependendo do dia, você liga a sua TV no domingo à tarde, na Globo, tá passando lá o quê, gente? Festival Promessas. Não é assim? É assim. Nunca se falou tanto a respeito de Jesus, das bênçãos e das promessas. As nossas músicas, né? E depois eu vou falar um pouco das letras das músicas. Olha só, galera, nunca se gravou tantos CDs evangélicos.
Nunca a juventude consumiu tanto material evangélico. Se eu pedir para você levantar a sua Bíblia aí, você vai mostrar para mim a Bíblia teen, a Bíblia do adolescente, a Bíblia jovem, a Bíblia do jovem pastor, a Bíblia da mulher, a Bíblia do executivo, a Bíblia com, sei lá, tem um monte. É, não é? Sim, não é, galera? É isso que rola. E CD evangélico? Você vai no Carrefour, você vai na loja americana, tem lá os CDs evangélicos, os DVDs evangélicos sendo vendidos. Nunca se falou tanto em Jesus, nunca se consumiu tanto material gospel, tanto material evangélico. Outra coisa, nunca foi tão fácil pregar para jovens e adolescentes. Quem aqui já ouviu falar do pastor Lucinho? Não? A onda do pastor Lucinho ainda não chegou. Só o Lino, né? Ainda bem. O que a gente tem hoje de pastor de jovem, de ministro de jovem, e os caras são muito loucos, e os caras fazem isso ou fazem aquilo. Teve um pastor outro dia que, diante das câmeras, um pastor de jovens, ele pegou uma guitarra e quebrou no meio do culto, e a galera foi à loucura. A galera foi à loucura, foi ao delírio. Nossa, que pastor irado, que pastor louco. Meu, nunca foi tão fácil pregar para os jovens nos nossos dias. No entanto, galera, nunca se barateou tanto o evangelho em nome do sucesso e em nome da casa cheia e dos shows gospel. Olha a contradição. Essa geração que é muito aberta para o espiritual conhece alguma coisinha a respeito de Deus. A relação estabelecida com Deus, com esses caras, é uma relação utilitária. Esses caras gostam de Deus, querem Deus quando está legal para eles. Quando não está, eles pulam fora. Se a igreja é show, se a igreja tem um show maneiro, se a igreja tem um som maneiro, se a igreja tem uma galera maneira, então eu estou lá. Se não está, eu estou fora. Os caras estabelecem uma relação de mercado com Deus. A igreja nunca foi tão mística. Manja o que a gente vê na TV? Rosa ungida, sabonetinho do banho miraculoso, a meia do pregador abençoado, o lenço da sorte, não sei das quantas, e aí vai. A igreja dos nossos dias nunca foi tão mística. Então, nunca se falou tanto em Deus, mas nunca se esteve tão distante de Deus como se está hoje dentro das igrejas evangélicas. Agora vamos lá, gente. Vou olhar um pouco mais para essa nossa geração aqui. Geração offline. Religiosa no discurso, mas o que, gente? Vamos lá, todo mundo. Incrédula na prática. Gente, eu estou falando de você. De mim. A igreja nunca esteve tão cheia de jovens. 80% das conversões ou conversões acontecem entre 13 e 25 anos, hoje no Brasil. É por isso que você vai na bola de neve e só tem jovem. É por isso que você vai nessas igrejas da moda e só tem jovem. Você entra numa igreja, só tem jovem. Hoje nós estamos aqui, na maioria, entre jovens. De 13 a 25 anos acontecem a maioria das decisões nas igrejas dos nossos dias. Em geral, presta atenção, essa decisão não afeta o cotidiano das pessoas. O discurso não condiz com a prática. O cara disse que é crente, ou o cara acha que é crente, porque que eu estava falando ontem, porque ele trocou a roupa dele. Porque ele trocou o estilo de música que ele vivia. Ao invés de ir para a balada no sábado, ele vai para a balada na igreja dele. É isso que rola hoje. Se for mais interessante. Porque chega um momento que a igreja é tão igual ao mundo que o cara fala, pô, meu, aqui não tem diferença nenhuma, deixa eu voltar para o mundo. A igreja só faz diferença quando ela é diferente do mundo. A gente precisa entender isso. Às vezes a gente está atrás de igreja que é igual ao mundo, aí a gente não precisa disso não. A gente precisa de algo que esteja além do mundo, que seja melhor que o mundo. Então o discurso dessa galera é um discurso que não condiz com a prática. Os caras falam sobre Deus, mas sabem pouco a respeito de Deus. A igreja cresce e o Brasil não. 40 milhões de evangélicos hoje no Brasil.
40 milhões de evangélicos hoje no Brasil, e o Brasil não melhora. Cada vez a gente está mais perto do caos no nosso país. Você olha para os avivamentos de verdade que aconteceram, todos eles produziram mudanças sociais. Todos eles, mas no Brasil não é isso que rola. Ah, todo mundo é evangélico hoje, Festival Promessas. Deus está usando a Globo para pregar o evangelho. Não. Cresceu o número de consumidores gospel. É por isso que a Globo botou um programa lá. Só por causa disso. É por isso que a Som Lead grava Aline Barros e tudo mais. Só por causa disso. Não tem nada de evangelho nisso. Outra coisa, galera, presta atenção. Essa galera, além de ser uma galera que fala muito e faz pouco, é uma galera conectada, mas imatura. Agora presta atenção nisso aqui. Com o surgimento da geração gospel e do culto show, com forte ênfase na celebração, porque hoje tudo é festa, não é, galera? Uhul, não é assim? Uhul, aê, o pregador muito louco, vem a banda muito louca, a gente vai sair do chão, sai do chão, e aí todo mundo pulando, não é assim que rola. A ênfase hoje é sempre da celebração nos cultos. Com o surgimento dessa galera, com a ênfase na celebração, não há mais interesse, não há mais espaço para o estudo sistemático da palavra de Deus. E no crescimento espiritual, ninguém mais quer saber de crescer espiritualmente. Ninguém mais quer saber de aprender da palavra de Deus. Eu sou da época dos congressos de adoração. E sabe o que rolava nos congressos de adoração? Só música. E os caras ficavam lá 3 horas tocando. E no final, claro, estava todo mundo no chão. Rindo, chorando. Por quê? Porque o cara fica fazendo uma lavagem cerebral com 3 acordes durante 3 horas na sua música. É lógico que eu vou cair em estado de transe, todo maluco lá. Não tem um que fique em pé, meu. Não tem um que fique em pé. Por causa disso aqui, a galera não quer mais saber de Bíblia. Ah, lá vem o pregador. Eu não sei, é um fenômeno dos nossos dias. A galera escolhe muito igreja de acordo com o nível musical da igreja. Isso é muito dos nossos dias. É muito característico dos nossos dias. Galera, deixa eu falar uma coisa para vocês. É sensível. Eu trabalho com jovens e adolescentes na minha igreja. É sensível o desinteresse dos jovens e dos adolescentes na escola dominical. Essa é a nossa arena. O acampamento está geral lá. Na escola dominical não tem ninguém. Por quê? Porque aprender da Bíblia, pra quê? Eu já estudo a semana inteira, vou no final de semana para a igreja para estudar também. O que é? O cara quer que eu saiba quem foi pai de fulano, quem foi filho de ciclano. O cara quer que eu saiba quais os animais que entraram na Arca de Noé. O que é? Para que eu vou para a escola bíblica dominical? Para que eu vou para a escola bíblica dominical? Qual que é a dos caras? O cara quer que eu cresça espiritualmente? Numa galera que só pensa em música, só pensa em oba-oba, só pensa em celebração. Crescer espiritualmente não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. O cara se perde no índice da Bíblia. O cara tem 200 anos de igreja. Ele não sabe ainda quem escreveu Romanos. Ele não sabe ainda quem são os profetas maiores, quem são os profetas. O cara cresceu na igreja a vida inteira. Nasceu na igreja. Não sabe nada. Gente, é a nossa geração. Pergunta para os seus pais se era assim. Pergunta para os seus avós se era assim. Na época deles. Embora seja uma galera conectada, bem informada, também se trata de uma geração sem conhecimento bíblico, imatura e vulnerável aos ventos de doutrina. Galera, a nossa geração sabe tudo de tudo. O Google é uma enciclopédia infinita. Qualquer coisa que a gente tenha dúvida, a gente tem a resposta em 1 minuto nas nossas mãos. A gente manja. A nossa geração tem muita informação à disposição, mas a gente não conhece nada do que a gente precisa conhecer, que é da palavra de Deus. Vamos lá. Uma outra característica da nossa geração. A nossa geração, ela é uma geração sarada e talentosa, mas cansada e indisponível.
sarada e talentosa, mas cansada e indisponível. Mesmo sendo uma geração saúde, que adora corpos bem cuidados, e a gente viu um pouco disso hoje. Ontem, nós vivemos numa geração que idolatra corpos bem cuidados, malhados e bronzeados. Essa geração exibe, apesar disso, um cansaço crônico. Você pode vir sábado ajudar a gente aqui no evento da SAP? Sabe o que é, pastor? É que eu estudo a semana inteira. E olha, eu tenho um curso de inglês, eu tenho um curso de espanhol, eu tenho um curso de chinês. Olha, eu faço Muay Thai, eu faço academia, pastor, não tenho tempo. No final de semana eu estou muito cansado, é por isso que eu só vou domingo à noite na igreja. Geração talentosa, inteligente, sarada, mas cansada e indisponível. Esses caras não sabem mais o que é servir a igreja, o que é trabalhar na igreja. Inúmeros compromissos, academia, cursos estimulam o jovem no evangelho light. Os caras dizem que são crentes, dizem que são evangélicos, simplesmente porque eles vão domingo à noite para a igreja, só isso. E aí ele diz que é crente, ele diz que é evangélico. Maiores responsabilidades e compromissos não tem nada a ver com a vida dele, porque não é conveniente para ele. Na verdade, ele não está interessado nos compromissos que ele deveria ter na igreja, mas mais interessado ainda nos seus próprios compromissos. É uma geração que faz muito, mas que não faz nada para o reino, para a igreja, para Deus. Gente, eu tô viajando aqui ou não? É isso que rola, não é? Vamos lá. Alternativas por uma espiritualidade equilibrada. A gente descreveu a nossa geração aqui. E agora a gente vai tentar trabalhar com a solução para isso. Qual é a solução para a geração desconectada? Para a geração offline, para a geração dos nossos dias? Primeira coisa, reevangelização dos evangélicos. A igreja é um campo missionário hoje. A igreja tornou-se um campo missionário. Galera, presta atenção nisso aqui. Os jovens precisam ouvir o evangelho, sendo convidados a se submeterem ao senhorio de Cristo. Está cheio de gente na igreja não convertida. Está cheio de gente na igreja que não teve encontro pessoal e real com Jesus Cristo. Não sabe o que é salvação, não sabe o que é nascer de novo. E posso pegar um pouquinho mais pesado? Tem gente aqui hoje que não sabe se vai para o céu ou se vai para o inferno. Tem gente aqui hoje que acha que vai para o céu, mas não vai para o céu. Que não entendeu ainda o que é conversão, o que é nascer de novo, o que é ter os seus pecados perdoados por Jesus, o que é se submeter àquele que ressuscitou e está hoje assentado à direita de Deus. O cara vive para si, e acha que é convertido. Está cheio de gente assim na igreja. Mas sabe por que está cheio de gente assim na igreja? Porque a igreja só pensa hoje em atrair os jovens. Então ela faz show, ela faz isso, e o cara está lá por causa disso, não por causa de Jesus. Não porque ele se converteu. Então a gente precisa reevangelizar esses caras. A gente precisa pregar de novo o evangelho para esses caras. Muitos não entenderam que estar perto de Deus não é suficiente, e que é necessário passar pela porta. Quem é a porta? Quem é a porta, gente? Jesus. João 3,3. Importa-vos nascer de novo. Aquele que não nascer de novo não herdará o reino dos céus. Seguir a Jesus não é cumprir um monte de regra, mas é nascer porque creu nele, é nascer de novo e a partir daí viver uma vida de milagre, uma vida de comunhão com Deus, uma vida que vai se repetir, que vai amadurecer até o dia do retorno de Jesus ou até o dia da nossa morte. Isso é seguir a Jesus. Isso é o Evangelho. Qualquer coisa que esteja longe disso, diferente disso, não é o Evangelho. E as pessoas não sabem disso, as pessoas precisam entender isso cada vez mais.
Você tem pessoas que frequentam, conhece amigos que frequentam esse tipo de igreja e provavelmente esses caras não conhecem o Evangelho. Pessoas que enganam a si mesmos e aos outros, vivendo uma religiosidade sem genuína conversão. Sabe por que o cara não consegue parar de ficar? Sabe por que o cara não consegue abandonar os pecados dele? Porque ele ainda não recebeu poder para isso, ele ainda não nasceu de novo. Galera, Jesus é real. Um dia ele vem. Ele vai separar aqueles que são dele e aqueles que não são dele. Aquilo que a gente viu no vídeo. Cristo é tudo. E um dia isso vai ficar evidente diante de todas as pessoas. Um dia ele vai destruir essa terra e vai levar para uma nova terra, para um novo céu, aqueles que são dele. Não vai sobrar nada. Nada. Além da reevangelização dos evangelhos, a nossa geração precisa disso aqui, olha. Desenvolvimento das disciplinas espirituais. Gente, eu estou caminhando aqui para o final. Isso aqui, ó. Devocional. Nós estamos na época da internet, na geração dos celulares. A gente precisa abandonar um pouco essas coisas e voltar para o nosso tempo a sós com Deus. A gente ouve muitas coisas. TV, internet, muitos cursos, como eu disse. Mas é preciso parar para ouvir, reconhecer a voz de Deus. Prática devocional. Na sua casa, você precisa tirar um tempo por dia para ler a palavra de Deus, para meditar sobre aquilo que você leu, para orar. Vamos lá. Não perde atenção aqui não. Para orar, para gastar tempo com Deus, você precisa disso. Devocional. Se você não fizer isso, você é alvo fácil na arena. Você é alvo fácil dos leões. Toma cuidado com o que eu estou te falando. Presta atenção nisso. Segundo lugar, estudo e meditação. Você precisa entender que a palavra de Deus é fundamental na sua vida. Você precisa entender que mais importante do que o artista gospel, mais importante do que o tempo que você gasta ouvindo música, orando, você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa meditar sobre a vontade de Deus. Você precisa refletir sobre o que você aprendeu na Bíblia. Você precisa tratar de aplicar isso na sua vida. Outra coisa, a gente precisa voltar a orar. Ah, pastor, eu não tenho tempo para orar. Tem. Lembra lá da frase do John Piper? No dia do juízo, lá no último dia, quando eu estiver diante de Jesus, quando a gente estiver diante de Jesus, a gente vai ver o quanto tempo a gente perdeu no Facebook, quando ele perguntar para a gente o quanto tempo a gente gastou em oração. O Facebook, de acordo com o que ele diz, é a maior prova de que a gente tinha tempo para oração. E a gente vive dizendo que a gente não tem tempo para oração. E a gente acha, não, a gente é muito novo para orar, sei lá. Orar demais, para quê? Que é isso? Jesus orou, gente? Orou ou não? Sim. Pouco não, né? Nos passava a madrugada inteira orando. Olha para os grandes homens da história da igreja. Todos eles eram homens de oração. Você acha que você vai viver na arena se você não orar? Não. Sabe por quê? Porque o leão está ao nosso derredor, procurando uma brechazinha para tragar a gente, para destruir a gente. Você precisa gastar tempo em oração. Se você não orar, você não vai vencer o pecado. Se você não orar, você não vai conseguir mortificar a sua carne. E quer saber, galera? Crente que não ora fala como crente, mas age como se fosse ateu. Ele diz que crê, mas na prática ele descrê. Porque em nada ele depende de Deus. Crente que não ora é um ateu na prática. Que não tem comunhão diária com Deus. Oração é relacionamento com Deus. Adoração.
A nossa geração precisa entender que a adoração não é música. Sei que isso é meio clichê, mas a nossa geração precisa entender que a adoração é o estilo de vida. É o estilo de vida que agrada a Deus. A nossa geração precisa entender que adorar é muito mais do que pular com um artista da moda num show gospel. A nossa geração precisa entender que adoração é muito mais que levantar a mão e fechar o olhinho na hora do louvor. A nossa geração precisa entender que adoração é viver para Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, vocês devem fazer tudo para o quê, gente? Para a glória de Deus. Isso é adoração. Isso é adoração. Presta atenção. Você vai sair daqui terça-feira e você vai ter que continuar adorando a Deus. Daqui a pouco a gente vai se despedir, a gente vai para o almoço. Você vai ter que continuar adorando a Deus. Porque tudo que você faz aqui tem um efeito na eternidade. Jejum. O Alexandre falou ontem de jejum. Às vezes a gente acha que jejum é negócio de pentecostal, né? Não é isso, cara? Que isso, jejum? Que mané jejum? Onde já se viu, eu vou jejuar, isso é plato de tenteco. Deixa os caras jejuar. Ah, jejum? Jesus fazia jejum, mas eu? Século XXI, você veio falar de jejum? Sabe o que é o jejum? Não, tem uma galera que viaja também no jejum. Né? Vou fazer jejum de Coca-Cola. Ah, você já viu isso? Já. Jejum de... Eu Eu tinha um colega que ele falava o seguinte, eu fazia jejum de cuspe. Ele estava viajando, né? Mas ele dizia isso. Ele era meio sem noção. Totalmente sem noção. Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Totalmente sem noção. Jejum de cuspe. Jejum de Coca-Cola. Jejum de café. Meu, sabe o que é jejum? Não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Jejum de 6 meses de refrigerante. Não. Você pode ficar sem refrigerante. Se você quiser, pode até fazer isso para adorar a Deus. Não que isso vá adorar a Deus, mas de alguma forma isso no teu coração, se você faz para agradar a Deus, você pode chegar num denominador comum e até adorar a Deus com isso. Mas isso não é jejum. Jejum é quando você diz assim, eu tenho fome de Deus. E porque eu tenho fome de Deus, eu vou ficar um tempo do meu dia ou o meu dia sem comer. Enquanto eu fico sem comer, eu vou me dedicar ao estudo da palavra e à oração. Isso é jejum. Só isso é jejum. E essa era a prática de jejum dos apóstolos, de Jesus Cristo. E galera, a gente precisa entender que a gente precisa resgatar isso nas nossas vidas. Você precisa parar um tempo para dizer para Deus que Ele é mais importante para você que a comida. E para provar que Ele é mais importante para você que a comida, você vai se debruçar na palavra dEle. Você vai se debruçar em oração, se prostrar em oração. Isso é jejum. E você vai ver o quanto isso é importante para a tua vida espiritual, para o teu crescimento, para a resistência da tentação. Jejum. Simplicidade. A nossa geração precisa aprender a caminhar com menos. Precisa aprender a alegrar-se com o necessário para viver. Galera, a gente vive numa geração ultra, mega consumista. A gente quer ter tudo e a gente acha que precisa de tudo. Se a gente não tiver o celular da moda, a gente não dá. Se a gente não tiver a roupa da moda, não dá. Se a gente não tiver, sei lá, o equipamento da moda, não dá. Se a gente não tiver isso, não tiver aquilo, não rola. O cara se perde, o cara entra em crise, o cara entra em depressão. Para com isso não tem nada a ver. O que Jesus ensinou a respeito disso? Buscar em primeiro lugar o que, gente? O reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas, tipo roupa, bebida, comida, essas coisas elas vão ser acrescentadas para você. Cara, a Bíblia ensina que a gente deve amar o dinheiro ou que a gente não deve amar o dinheiro? Hã? Não amar o dinheiro. Agora, o que é amar o dinheiro? O que é amar o dinheiro? Hã? Deixa eu dar uma dica para vocês. Quando o apóstolo Paulo disse para Timóteo lá, olha, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O apóstolo Paulo estava falando de contentamento.
apóstolo Paulo, no versículo de baixo, ele vai dizer assim, olha, contente-se se você tiver o que comer e o que vestir. Sabe o que isso quer dizer? Que quando eu não estou contente com o que eu tenho, presta atenção nisso. Quando eu não estou contente com o que eu tenho, eu amo ao dinheiro. Isso é idolatria, isso é pecado. Quando você volta para tua casa lá triste porque você não comprou